Olá pessoal, Venceslau por aqui. Vamos dar início então à nossa maratonazinha de dashboard, tá? E vamos montar esse painel aí. Pessoal, algumas considerações iniciais que eu tenho que fazer é o seguinte: esse dashboard eu estou apenas fazendo ele como forma de colaboração a uma pessoa que me pediu, tá? Então eu vou fazer uma réplica desse dashboard já existente e acompanhando aí todos os gráficos, todos os recursos que foram utilizados neles, tá? Você pode fazer muitos tipos de dashboard usando tabelas dinâmicas bem mais evoluídos e etc. Nesse caso, como eu disse, a minha intenção é tão somente fazer uma réplica deste dashboard. Esses 4 dias aproximadamente da maratona que nós vamos fazer para construir esse dashboard é para focar nesse dashboard. Você pode usar os recursos que você aprender aqui num dashboard qualquer que você vá fazer, mas existem recursos mais avançados, recursos diferenciados, e num curso de dashboard, que não é o caso, nós não estamos fazendo um curso de dashboard, você aprende muito mais coisas, tá? E aqui, além das coisas referentes para você fazer esse dashboard, eu vou ter que fazer algumas revisões do próprio Excel, para que você entenda todo o processo e saiba o porquê de cada uma das ferramentas que estão sendo utilizadas. Senão não adianta, eu não quero simplesmente empurrar informações para a sua cabeça. Eu preciso que você aprenda. Senão eu, como professor, não estou fazendo o meu trabalho. O que eu vejo por aí são vídeos com massivas informações repetitivas, onde se empurra a informação e é o seguinte: aprenda ou se vire, né? Então não é bem assim, né? Eu gosto de zelar aí pelo aprendizado efetivo do aluno. Eu sou professor já há muitos anos, eu estou começando esses vídeos, a colocar as coisas na internet agora. A estrutura ainda nem está pronta, tá? Eu estou entrando aí no peito e na raça, no próprio canal do YouTube ainda não fiz meu cabeçalho, né? Estou me organizando todo, tá? E estou procurando fazer tudo com a integração do Microsoft 365. Então, quando eu preciso captar informação, eu uso Forms, eu uso Power BI, eu uso mais as ferramentas de Microsoft, tá? Eu tento integrar tudo e vou passar toda essa expertise que eu tenho utilizado nessas integrações para vocês com o tempo, tá? Eu trabalho com treinamentos efetivamente sempre dentro de sala de aula aí, a partir de 2007, tá? E sempre dando aulas de Excel, Power BI, já ministrei treinamento de todas as ferramentas da Microsoft, tá? E tenho uma expertise bem maior em Excel e no Power BI. E estou querendo fazer conteúdos diferenciados. Chega da mesmice que nós temos por aí. Então eu vou procurar fazer umas aulas diferenciadas aí. Então vamos ao que interessa, tá? Então, repetindo, nós vamos fazer uma réplica desse painel. Existem muitos mais recursos de dashboards até mais avançados, né? E depois eu posso até montar um curso de dashboard completo, onde eu ensino todos os detalhes, mas o foco agora é replicar então esse painel. Uma coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: não se iludam com o que vocês veem por aí. Quando você faz um dashboard, você precisa de mostrar informações. O seu gestor precisa abrir um painel, ver as informações rapidamente. Tempo é dinheiro. Uma distração dentro de um painel não vai servir para nada a não ser atrapalhar a concentração. Então, evite colocar qualquer item que vá fragmentar a atenção da pessoa que está fazendo a leitura dos dados. Repetindo, tempo é dinheiro. O que você mais vê são pessoas colocando fotos nos fundos dos dashboards, ou às vezes dashboards com fundo preto. Isso não é interessante. Há estudos que comprovam que essa forma de trabalhar os dashboards não são eficazes. Evite fazer o dashboard colorido. É impactante você pôr uma foto no fundo, etc. Sim, mas aí você põe uma foto lá, um carro. Aí a pessoa, em vez de olhar para o gráfico, está pensando: qual carro é aquele? É um Camaro? É um Porsche? Que carro é aquele? Que ano deve ser o carro? Acaba distraindo, perdendo a atenção. E não foi para isso que você fez o painel. Você fez o painel para que ele visse as informações em tempo recorde e pudesse tomar uma decisão.
e precisa tomar uma decisão rápida. Tá? Então, muitas pessoas colocam painéis coloridos. Eu vou até fazer alguns coloridos, mas eles servem para chamar a atenção, para despertar a atenção das pessoas. Mas para você fazer um trabalho sério, para uma reunião, esses painéis coloridos, tá, de acordo com a minha experiência, não são interessantes. Tá? Quer impactar? Ok, pode fazer um painel deste. Mas se você quiser transmitir as informações, ponha um painel somente com informações. Por exemplo, eu estou falando com você, obviamente você está observando esses detalhes desse painel. Se eu tiro esse painel aqui, você passa a focar um pouco mais no que eu estou falando. Por quê? Porque essa tela não vai ter nada de atrativo aí para você. Aí você começa a prestar um pouco mais atenção na informação que você está tendo, que no momento é uma informação de áudio. Se eu clico aqui, ó, nesta planilha teste, pronto. A sua atenção agora está na imagem, não tanto no meu áudio. Aí você começa a observar, tem 3 cabanas, tem uns de sunga, uns de biquíni, tem uns guarda-sol, enfim, não coloque nada que vá dispersar a atenção do usuário. Coloque, centre as informações dele na informação que você quer passar, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar. Então, tempo é dinheiro, sempre pensando nisso aí, e faça painéis que as pessoas peguem rapidamente a informação e possam partir para a atividade efetivamente. Então, o que eu enviei para vocês? Enviei, não, disponibilizei para download aí no canal do YouTube, esta planilha, tá? Eu volto a encorajar vocês a fazer o download do Office 365, do Microsoft 365, em virtude da quantidade de opções e novidades que nós temos lá. Tá? Mas fui fazer uma análise aí e eu estou vendo que vai ser melhor eu fazer considerando as versões anteriores, que é a maioria. Mas também estou pensando em fazer aí, se for o caso, como é que seria usando os recursos do Microsoft 365 e também vou dando aí umas pinceladas do que há de novo para que você realmente se encoraje a fazer a experiência aí de uso, né? Tem lá os 30 dias gratuitos para que você utilize todas as novidades aí do Excel e dos outros aplicativos que vem aí no Microsoft Office. Então é o seguinte, nós temos nesta planilha o número da venda, a data da venda, a data da entrega. Esse número pode te parecer estranho, tá? E como eu te disse, eu vou tentar esmiuçar aí as informações para que você saia daqui com bastante esclarecimento do que está acontecendo nessa planilha. Então, data da venda, 42.401. Por que esse número? Falta de formatação. Eu vou criar uma planilha aqui em branco e vou colocar aqui essa data. Essa data é a primeira data que o Excel reconhece. E a partir dessa data ele começou a contar os dias. Se eu tirar a formatação dela, ele vai aparecer 1, porque esse foi o primeiro dia onde ele começou a contabilizar as datas. Vou colocar aqui, por exemplo, a data de hoje, 1/6/2020. Ok. Se eu tirar a formatação dessa data, esse número que vai aparecer aqui é 43.983, ou seja, desde esse dia foram contabilizados 43.983 dias. Tá? Então, de novo, vou tirar aqui a formatação e volta para 1. E, de novo, data abreviada. Então, pessoal, o que acontece? Quando você vê estes números, é porque, na verdade, está faltando você colocar a formatação. Você pode selecionar as 2 colunas, vai vir aqui e escolher data abreviada. Prontinho, está aí a sua data. E aí, lembrando, 1/2/2016, geral, passaram-se 42.401 dias desde 1/1/1900. Então essa é a explicação aí do que é que acontece quando aparece a data com esses números, tá? Temos então várias colunas, como de gestor, vendedor, departamento, avaliação, depois a gente vai precisar criar umas colunas aqui, etc. Tá? Eu vou pegar aqui inicialmente algumas linhas para explicar para vocês o conceito de tabela. Ctrl+C, isso vocês não precisam fazer, tá? Só para vocês entenderem.
e vou dar o Ctrl V. Quando eu colo, ele não permanece com a largura que as colunas estavam na planilha anterior. Então eu venho aqui nas opções de colagem e vou escolher esse íconezinho aqui, ó, manter largura da coluna original. Existem várias formas de fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Eu procuro sempre fazer a mais prática. Então, cliquei, ele mantém a largura original. Eu vou tirar um pouco dessas informações aqui para que a gente tenha uma visualização mais prática. Eu vou tirar aqui departamento, forma de pagamento, vou excluir aqui, diminuir um pouco aqui esses dados, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma soma do meu total de vendas, então eu vou usar a função soma, igual, digita a letra S, aí ele já lista todas as funções que tem a letra S, O, e aí ele já aparece soma. Eu posso caminhar aqui com as teclinhas do teclado, tá? Setinhas direcionais para cima e para baixo. Cheguei na função que eu quero, aperto Tab, e aí evita o erro de digitação. Ok. Soma, e vou somar então as minhas vendas. Enter. Ok, então esse é o valor da minha venda. Eu vou formatar utilizando aqui o separador de milhares. Não gosto de colocar R-cifrão na célula, tá? Coisa pessoal, eu acho que fica muito poluído. Então, 70.911, que se refere a este intervalo aqui, tá, pessoal? Se eu lançar mais valores aqui embaixo, como ele está selecionado até aqui, ele tende a não pegar esse valor. Ctrl V, apesar que o Excel já está começando, de vez em quando ele seleciona aqui, tá? Mesmo que sem ser o valor, mas é raro. Então o que aconteceu? Eu somei de H2 até H17, se alguém fizer algum novo lançamento, ele não vai contabilizar aqui na minha soma, tá? A não ser que a pessoa insira o valor aqui no meio do intervalo. Se eu inserir um valor aqui, não tem problema, ele vai ser contabilizado. Mas você monta uma planilha, a pessoa vem aqui e não sabe dessa informação, ela pode lançar um valor abaixo aqui, ou você precisar de copiar de uma outra base, colar aqui, e aí ele não vai aparecer aqui na soma. Então, o que o pessoal tem feito muito é o seguinte, pessoal, igual a soma, que é um erro. Você seleciona a coluna toda. H, ele nem coloca o número da linha, porque ele pegou a coluna toda. Só que, Enter, beleza? Você resolveu o seu problema. Ó, apareceu a nova venda. Vou repetir a mesma venda. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Veja que novamente aumentou e aqui continua mantendo aquele intervalo, já com duas linhas a menos. E aqui ele está pegando a coluna toda. Então isso aí resolve o problema. Só que quando você selecionou, Ctrl setinha para baixo, você pegou todas as linhas do Excel. Quando você seleciona a coluna, 1.048.576. Ou seja, estas células estão na memória. Mesmo que elas não estejam preenchidas, elas de alguma forma ocupam espaço. E aí você acaba comprometendo o desempenho da sua planilha. Principalmente quando as pessoas fazem PROC-V e selecionam todo o intervalo dessa forma. Pense bem, quantas milhões de linhas estão aqui sendo utilizadas nesse momento. Então, para evitar esse problema, a gente tem que usar o recurso de tabela. Como é que funciona a tabela? Eu clico em qualquer célula, fazendo a explanação aqui, pessoal, para qualquer pessoa que vá mexer e consiga entender, tá? Não vou simplesmente colocar a tabela lá e sair fazendo as funções sem explicar o começo da história. Então, vamos lá. Com qualquer campo selecionado, eu vou vir aqui na página inicial, formatar como tabela, e eu tenho as opções de cores da tabela, tá? Eu vou escolher uma cor qualquer. Vou colocar esse azul, ele aparece essa nova janela me perguntando: onde estão os dados da tabela? Ele já detectou. Veja que ficou pontilhado aqui. E ele questiona: minha tabela tem cabeçalhos, ou seja, tem esses títulos aqui em cima? Sim. Se eu desmarcar isso aqui, ele vai inserir uma nova linha colocando cabeçalho 1, cabeçalho 2, etc. Nós não queremos isso, tá? Então não há o que se fazer nessa janela. Você dá OK, pronto, ele formatou como tabela. Essa tabela, quando você insere um objeto numa planilha, ele passa a ter uma guia contextual, igual essa aqui, ó, design de tabela. Se eu clicar fora da tabela, vai sumir o design de tabela. Cliquei, ele aparece novamente. Tranquilo. E aqui, nessa faixa de opções, obviamente, vão estar todos os recursos referentes a essa tabela, tá? A primeira coisa que eu vejo aqui, essa tabela tem um nome,
Tá? Essa tabela ela tem valores onde a gente vai utilizar para fazer cálculos, né? E aí a gente vai chamar ela de tabela fato. A gente vai colocar F, vendas. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre tabelas fato, tabela de dimensão, mas senão vai fugir muito aqui do nosso intuito. Então, essa tabela se chama F-vendas. Toda vez que eu precisar de buscar um valor, fazer um cálculo, fazer uma soma, eu posso usar esse nome F-vendas. Então, vamos lá. Como é que eu faço os cálculos usando F-vendas para evitar esse problema de eu selecionar a coluna toda e poupar, né, processamento, poupar utilização de memória. Tá? Então, vamos lá. Soma, eu uso o nome da tabela. Qual foi o nome que nós criamos? F-vendas. Olha lá, ele já selecionou a tabela toda. Qual dos campos eu quero fazer a soma? Abro o colchete. Ele me lista todos os campos da tabela. Eu quero fazer a soma da venda. Ok, selecionei o campo. Quando eu fechar o colchete, você vai observar que ele já vai selecionar aquele campo e aquelas linhas. E fecho parênteses. Então, veja bem, eu não estou selecionando mais um conjunto de células, nem um intervalo. Eu estou selecionando um campo que se chama venda. À medida que forem entrando novas linhas, automaticamente esse campo venda se expande. Então, você não precisa selecionar um intervalo fixo, tampouco selecionar a coluna toda. Vamos lá, Enter. Formatei e ele vai ter o valor igual a este aqui. Mas esse aqui, nós estamos com o seguinte problema, a gente seleciona a coluna toda, que vai acabar comprometendo o desempenho da sua planilha. E aqui, ele está selecionando só esse intervalo. Tranquilo. Vou pegar uma outra linha aqui no meio. Vou pegar essa linha aqui, Ctrl C, e vou incluir uma nova venda. Prontinho. Veja bem. Aqui, manteve. Está selecionado só até aqui. Neste aqui, ele está pegando a coluna toda, como era antes, e o nosso amigo aqui, ó, usando a função em cima de uma tabela, pegou somente aquele intervalo. Então, quantas milhões de linhas você vai evitar de consumir se você usar esse recurso de tabela? Então, você tem uma base de dados, transforme ela em tabela, logo de cara vai começar a trabalhar. Tá? Não nesse primeiro momento. Aprenda aí um pouco mais sobre tabela para depois você já ir se aventurando em transformar tudo em tabela, tá? Mas banco de dados, essas informações, é desejável que você mantenha sempre numa tabela, tá? E tem vários outros recursos de tabela. Vamos, por exemplo, vir aqui no design de tabela e pedir para ele inserir uma linha de totais. O que é a linha de totais? Ele fecha a tabela, coloca aqui um campo que você pode escolher qual é a visualização que você quer dessa coluna. Eu quero o quê? Nesse caso, uma contagem. Eu quero uma média. Eu quero uma soma. Tá? Outras colunas. Aqui eu quero pegar o valor máximo. Aqui eu quero pegar o valor mínimo. Então você consegue fazer uma leitura bem rápida dos seus dados sem precisar fazer nenhuma função. Então essa tabela é bem interessante. Se você já tem o hábito de fazer, por exemplo, tabela dinâmica, essas tabelas também são uma mão na roda. Tá? Vou explicar aqui por quê. Primeiro, vou tirar essa linha de totais, porque quando eu faço isso, incluir o total, se eu lançar valores aqui embaixo, ele não vai mais fazer parte dessa minha tabela, de F-vendas. Tá? Então, vou desmarcar aqui a linha do total. Sim. Prontinho. Então, eu não vou ver mais a linha do total. E ok. Outro recurso que é interessante na tabela, segmentação. Eu posso colocar aqui, ó, segmentar por estado e por gestor. Isso funcionava só na tabela dinâmica, nas versões mais antigas, tá? Talvez você esteja com uma versão aí que não vai funcionar essa segmentação em cima da tabela. Parece que isso aqui veio a partir do 2013, alguma coisa assim. Então vamos lá. Quando eu selecionar aqui, ele já vai filtrar a minha tabela automaticamente. Tá? Então nós precisamos de ter a tabela em nossos dados, para que a gente possa ter essa facilidade. Se você usa a tabela dinâmica, quando você usa a tabela dinâmica, você vem aqui, vai inserir tabela dinâmica, e ele pega toda a região aqui, ó, de A1, que é essa primeira célula, até N5344, que é a quantidade de linhas que tem aqui. Tá? Mas, se você tiver uma inserção de uma nova linha, você tem que vir na tabela dinâmica, eu venho aqui e selecionar o intervalo de novo. Por quê? Porque já vão ter mais linhas.
Ao passo que, se você fizer isso em uma planilha com tabela, você não vai ter esse problema. Basta você vir aqui, ó, inserir tabela dinâmica, olha lá, F vendas. Ele já pegou toda a tabela. Então, se você inserir colunas ou se você inserir linhas, não há problema. A sua tabela dinâmica, você basta clicar com o botão direito nela, mandar atualizar, e ela vai buscar os novos campos, tá? E as novas linhas. Tranquilo. Eu vou inserir aqui uma coluna e vou colocar aqui, sei lá, ICMS, por exemplo. Quero calcular ICMS, um cálculo aqui qualquer, tá? E vou imaginar, veja que ele já formata tudo para mim, é outro facilitador. O ICMS vai ser a minha venda vezes 18%. Tranquilo? Olha a diferença quando você está usando a tabela. Quando você está usando a mesma linha, o cálculo em cima da mesma linha, ao invés dele pegar o campo, ou seja, ao invés dele pegar H2, ele pega o nome da coluna e o símbolo do arroba, que significa esta linha. Então, esta linha, venda. Tá? Ele pegou essa coluna. Se eu clicar em uma outra coluna qualquer, uma outra célula qualquer, ele vai pegar a célula. Ele já até fez o cálculo lá. Se eu clicar então aqui, ó, venda, pegou a venda. Se eu clicar em uma outra, ele pega o endereço normal. Só na mesma linha, que ao invés de pegar, ele vai pegar o nome do campo lá, comissão, status, vendedor, etc. Então, voltando aqui, vezes 18%, Enter. E aí, o que ele faz? Ele já preenche toda a minha coluna. Isso é outro facilitador. Ok, se eu tivesse lá na minha tabela dinâmica, não teria problema nenhum, não precisaria vir aqui selecionar a região de novo. Por quê? Ele está pegando a F-vendas e a F-vendas, então, está pegando aqui até a última linha e a última coluna. Tá? Então, os detalhes iniciais para a gente usar a tabela são esses, tá? Então, o que a gente vai fazer é transformar os nossos dados em tabela e passar a utilizar esses recursos para facilitar a montagem do nosso dashboard. Ok, então vou lá na minha tabela. Primeiramente, eu vou excluir essa tabela aqui, tá? Excluir. Posso excluir essa de rascunho também, que a gente já falou sobre datas. Ok. Então vamos lá, deixa eu desabilitar aqui. Tranquilo. Clicar em qualquer campo, página inicial. Agora na minha tabela completa, tá? Vou formatar como tabela e vou escolher então essa mesma cor que a gente estava usando antes. Ok, transformei em tabela. Eu vou colocar aqui tabela fato, vendas gerais. Pronto. Vendas gerais é a minha tabela com os dados. E a partir dela é que eu vou construir então todo o meu dashboard, tá? Antes de construir o dashboard, nós precisamos ter uma planilha onde a gente tenha os nossos cálculos, que seria uma planilha auxiliar. Tranquilo? Vamos lá. Nessa tabela auxiliar, é desejável que vocês utilizem as mesmas linhas que eu estou utilizando para que não haja confusão aí na hora da gente fazer o exercício. Porque aí de repente eu falo, clica na A2, clica na região tal. E se você tiver diferente, pode ser que você se perca aí durante o exercício, tá? Então, essa planilha inicial, a gente vai chamar ela de auxiliar. E vamos criar aqui os campos que a gente vai estar utilizando, tá? Primeiro que a gente vai criar aqui vai ser a tabela gestores. Essa tabela a gente vai colocar aqui os região. Vou colocar aqui as regiões primeiro, que também vai ter o gestor, né? Então vamos lá, na A3 você vai colocar região. E abaixo aqui nós vamos colocar as regiões. Onde estão as regiões? Na minha tabela. Vou selecionar a coluna toda, Ctrl C, mas eu preciso tirar daqui as regiões únicas. Vou dar um Ctrl V aqui, temporário. Vou vir na guia dados e vou vir aqui nessa opção. Quando você para o mouse vai aparecer a caixinha, remover duplicados.
Ok, remover duplicados. Ele te removeu 5.338 valores duplicados e manteve 6 exclusivos. Né? E aí eu, obviamente, poderia ter pego aqui, ao invés de digitar a região, e colar aqui. Então eu já tenho as minhas regiões, tranquilo. Agora eu preciso de usar aqui a minha lista de gestores. Aí eu tenho que buscar a minha lista de gestores aqui. E esses gestores, eles estão com base na região. Tá? Então vou ter que fazer um PROC-V para buscar o gestor utilizando a região. Então vamos lá. E aí vamos aprender já a fazer o PROC-V usando o recurso de tabela. Tá? Então vai ser igual a PROC-V. A primeira coisa que eu tenho que informar para o PROC-V é o valor procurado. O que nós estamos procurando? Sudeste. Ponto vírgula, matriz ou tabela onde nós vamos procurar essas informações. Vamos procurar na F-Vendas, tá? F-Vendas gerais, abro o colchete. E aí eu preciso determinar quais os campos que eu vou utilizar. Se eu fosse pegar somente um campo, bastaria eu vir aqui e escolher o campo. Mas eu preciso de pegar 2 campos, tá? Eu preciso de pegar esses 2 aqui, ó. Porque o PROC-V funciona assim. Ele procura na primeira coluna e você pede para ele trazer o que está na outra coluna. Ou na próxima. Então, selecionando aqui, eu quero que ele traga o que está na coluna 2. Então, vamos lá fazer o PROC-V. Igual PROC-V. O valor procurado é este. Ponto vírgula. Onde eu vou procurar? F-Vendas gerais. Abro o colchete. Mas para eu pegar 2 campos, eu vou ter que abrir o colchete 2 vezes. Por quê? Primeiro, o primeiro campo, que é a região, onde ele vai procurar este valor aqui. Ok? Fecho o colchete. 2 pontos. Até qual campo que eu quero que ele selecione, né? Ele vai selecionar até o campo gestor. Poderia colocar o último campo lá da tabela. Então, ele vai selecionar do campo região até o campo gestor, fecho o colchete. Então, essas 2 colunas é que vai estar dentro da minha matriz tabela do PROC-V. Ok? Fechei o colchete agora da minha tabela. Porque quando você fecha o colchete aqui, ó, você vê que ele fica, assim serve os parênteses também, ele fica negrito por um instante. Ó. Olha lá. Então, ele fica negrito para você saber qual que você fechou efetivamente. Ponto vírgula. Qual campo que eu quero? Eu estou procurando na primeira coluna, que é a região, e quero trazer o que está na coluna 2, que é o gestor. Então, eu coloco a coluna 2, ok? Ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro seria uma correspondência aproximada, ou seja, se ele não encontrar esse valor, ele vai trazer um valor aproximado, tá? E aí sua tabela tem que estar em ordem crescente, porque ele sempre vai pegar um valor menor, então menor do que S vai ser R, né? E ele vai pegando valores menores. Eu preciso de uma correspondência exata, eu preciso que ele encontre essa palavra. Então, eu utilizo o falso, tá? O pessoal utiliza 0 ou 1 também, tanto faz, né? E fecho parênteses. Então, feito isso, eu fiz um PROC-V que vai trazer da região sudeste qual é o meu gestor. Tá? E eu vou colocar aqui em cima o título gestor. Tranquilo. Então, a Priscila é a gestora da região Nordeste. Outra vantagem da minha tabela é que, como ela pega o intervalo todo, eu não preciso usar o cifrão, aquela questão de travar, né, os endereços, usar a referência relativa, a referência absoluta. A gente pode até falar isso numa aula mais tranquila depois, mas nesse primeiro momento você não precisa travar. Então, cliquei aqui, alça de preenchimento, consegui trazer todos os meus gestores. Agora, eu vou precisar de trazer a minha venda. Tá? Vamos lá, venda. E o meu total de venda vai ser o seguinte. Eu preciso fazer um soma-cis. Tá? O soma-cis vai permitir você faça uma soma de acordo com uma série de critérios, uma série de condições. Abro parênteses. Primeira coisa que o soma-cis me pede é o seguinte, é o intervalo soma. Qual é o intervalo que eu quero somar? Tá? Mais uma vantagem da tabela. Eu não preciso ir lá na tabela, ficar selecionando o campo, voltando aqui, selecionando o critério. Então vamos lá. Intervalo de soma. O que eu quero somar? F-Vendas gerais. Abro o colchete. Eu quero somar o campo
venda. Fecha o colchete. Formei para ele, então, o que eu quero somar. Ponto e vírgula. Você tem que observar sempre o que está sendo pedido aqui, tá, pessoal, como parâmetro. Agora eu quero um intervalo do critério e depois um critério. Critério é o que você está procurando, pesquisando. No caso aqui nós estamos pesquisando região, gestor, e o intervalo é onde ele vai procurar. Então, por exemplo, eu vou usar aqui primeiro esse critério que é Sudeste. Então vamos lá. Eu vou procurar, onde eu vou procurar Sudeste? F Vendas Gerais. Região. Fecha o colchete. Ponto e vírgula. Agora, qual que é o critério? O que ele vai procurar dentro do F Vendas Região? Ele vai procurar esse carinha aqui, ó, o A4. Não preciso travar a linha, porque quando eu puxar os preenchimentos abaixo, ele tem que realmente pular para a linha de baixo. Ponto e vírgula. Qual é o próximo intervalo de critério? Se eu estou procurando o gestor, então vai ser F Vendas Gerais, abro o colchete e vou estar escolhendo aqui gestor. Fecha o colchete, ponto e vírgula. Qual é o critério que eu vou estar procurando dentro aqui desse campo? Procurar a Priscila. Ok? Também não preciso travar. Fecho o parênteses e Enter. Ok? Maximizar a tela, duplo clique e vou formatar aqui com separador de milhares. Esse duplo clique, pessoal, ele funciona da seguinte forma, ele copia, né, a função para as próximas células. Isso se um campo, se a coluna da esquerda ou da direita estiver preenchida. Porque se eu fizer uma soma aqui, por exemplo, e puxar uma alça de preenchimento, der duplo clique, não vai acontecer nada. Porque ele não tem referência de até onde ele tem que ir, né? Aqui, se eu tenho uma coluna preenchida do lado, ao dar duplo clique, ele vai o quê? Preencher até onde a coluna vizinha está preenchida, tá? Então tem que atentar para esse detalhe aí. Só que essa função aqui, depois a gente vai precisar de mudar ela. Por quê? Porque quando eu for escolher aqui o ano e o mês, ela vai refletir nesta função, tá? Mas nesse primeiro momento eu estou fazendo a soma total, só para vocês entenderem como que funciona o soma-se sem muita complicação. Vou formatar aqui essa tabela para deixar ela com um visual mais interessante. Normalmente eu faço assim, coloco uma cor e depois eu venho aqui e coloco todas as bordas. E essa borda, se você quiser, você pode vir aqui, para não ter retrabalho, você pode vir aqui na opção mais bordas e escolher a cor da borda. Então, por exemplo, eu quero que a borda tenha um verde bem escuro, quero que seja o contorno e tudo, e também a parte interna. Ok, então ele já ficou mais verdinho aqui, ficou mais familiar aí as cores, tá? E eu preciso, então, filtrar agora também, além de região e gestor, eu preciso filtrar por ano e preciso filtrar também por mês, tá? E outras filtragens que a gente pode acabar definindo aí durante o curso, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui um campo região aqui no primeiro momento norte, depois aqui eu vou digitar o ano, vou colocar aqui o ano 2017 e o mês eu vou colocar aqui 7, por exemplo, tá? Vou centralizar aqui, vou colocar um negrito para melhorar o visual, selecionando tudo aqui. Vamos lá. Então eu quero, nesse caso aqui, eu não vou filtrar por região, porque aqui já está filtrando por região, tá, pessoal? Eu quero filtrar no ano de 2017 e no mês 7. Ok. Então eu tenho que incluir aqui agora no soma-sis esse novo intervalo que ele vai procurar esses dados e também esses novos critérios que é ano e mês. E aí eu tenho que procurar o ano, obviamente, numa coluna que tem ano, ou o mês numa coluna que tem mês. Tá? Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui na minha guia dados e vou criar uma coluna só com o ano. Vamos lá. Olha a facilidade. Ano. Beleza, ele já criou e formatou para mim. O que é o ano? Eu vou usar a função ano em cima da minha data de venda. Enter. Ok, ela já pegou o ano com base na minha coluna data de venda. Tá? Essa função ela tira só o ano
de uma data. Tranquilo. Ano. Mês. De novo, igual. Função mês. E vou selecionar aqui a data da venda novamente. Veja que quando ele pega o campo, vamos voltar aqui, ó. Como está na mesma linha, ó, arroba o nome do campo que dá, tá vendo? Enter, prontinho. Já preencheu para mim o mês e o ano. Agora eu consigo fazer uma filtragem usando esses campos, porque a tabela automaticamente incrementa esses campos lá no meu campo de pesquisa. Ou seja, vou apagar aqui o parênteses e continuar na função. Novo intervalo. Vendas gerais, ano. Agora ele já vai aparecer aqui, ó. Ele não existia, mas automaticamente quando eu crio lá ele já aparece aqui, ó, ano. Tranquilo? Então eu escolhi o ano. O ano está debaixo da minha função aqui, ó. Não consigo vê-lo, né? Ponto e vírgula. Então eu não vou conseguir clicar nele. O que eu faço? Eu clico na célula ano, que é a que eu estou vendo, vou com a setinha direcional do teclado e desço para a célula abaixo. Pronto. Desci para o G4, que é onde está o ano. Só que, quando eu for puxar a alça de preenchimento, ele vai passar para G5, G6, G7 e vai dar erro. Aí eu vou voltar e corrigir isso depois, tá? Ponto e vírgula. Vendas gerais. E agora eu também preciso filtrar por mês. Esse cara aqui, ó. Ponto e vírgula. De novo, não consigo enxergar o mês. Clico na célula de cima, setinha direcional para baixo, fecho parênteses, enter. Prontinho. Então, agora sim, eu estou vendo aqui o total de vendas no Sudeste da Priscila, deu 213. Aí, qual que é o grande conceito aí dos dashboards? É que eles façam a visualização de dados de uma forma dinâmica. E o que traz esse dinamismo? É justamente essas funções, igual nós fizemos só assim, ela está ligada a essa célula. Se eu mudar aqui, obviamente o resultado vai mudar aqui. Se eu mudar aqui, também o resultado vai estar mudando aqui. E aí, se você tem um gráfico aqui em cima disso, vou fazer uma coisa bem simplória aqui para você entender o conceito. Eu tenho um gráfico. Se eu mudo o valor aqui, ele também vai estar mudando aqui, só que eu não fiz para todas as linhas, né? A gente teria de ficar atento aqui a essa venda da Priscila, por exemplo. No mês 1, tá? Ele vai mudar aqui, ó, porque a venda variou um pouco, mas ele está mudando aqui, somente aqui. Quando eu puxar o preenchimento, ele vai mudar todas as colunas. Tranquilo. Só que aí tem uma questão. Como eu fiz a função, aqui, ó, e vou puxar a alça de preenchimento, ela vai dar erro. Por que ela vai dar erro? Quando eu puxei a alça de preenchimento, eu estava referenciando essas duas células, G4 e H4. Quando eu puxei para a célula seguinte, olha o que acontece. Ele vai passar para a linha de baixo a função. Então, isso aí a gente precisa travar. E aí há um conceito errado de quando você trava, porque ele está pegando ali agora, ó, cada vez mais embaixo. Ó. A função aparece em cima. E aí você vê aqui, ó, que ele está pegando cada vez mais abaixo aí. Então, pessoal, como é que a gente resolve isso? A gente usa aqui nessa célula que está mudando o recurso F4. Se você apertar F4, ele vai colocar cifrão. Tá? Esse cifrão é o seguinte: o que está depois do cifrão não pode ser alterado. Tranquilo? Só que aí há um problema. O que ele está mudando? Ele está mudando de coluna? Ele muda da coluna G para alguma outra coluna? Não, ele não muda. Então eu não preciso colocar o cifrão antes da coluna. Eu não preciso travar o G. Ele está mudando de linha. Quando eu puxo a alça de preenchimento, ele muda de G4 para G5. E não é isso que nós queremos. Mas eu não preciso travar o G. Porque se eu puxar para 1 milhão de linhas, esse G vai ser um caractere morto em 1 milhão de linhas. Então não há necessidade. E há situações também que você não pode travar. Então eu preciso travar a linha, somente o número 4. Então eu vou apertar F4 de novo. Vejo que o cifrão ficou agora só na frente do 4. Né? E esse cifrão trava o que está depois do 4. Depois do cifrão. De novo, apertei F4. O cifrão está antes do G. Então você escolhe o que você quer travar apertando várias vezes. Você apertar apenas uma vez, você está poluindo a função. Ou você trava a linha, ou você trava a coluna. É muito raro você precisar travar os dois. Então, ok, vou travar somente a linha, F4 duas vezes. Aqui, a mesma coisa. Ó.
F4 duas vezes, porque eu preciso travar somente a linha, eu não preciso travar a coluna. E o cifrão trava o que está depois dele. Não tem cifrão antes do H, não travou o H. Tem o cifrão antes do 4, travou o 4. Bora. Agora eu puxar o seu preenchimento. Ok. Agora ele sim está trazendo um valor. Se eu mudar aqui agora para 2018, olha lá, o gráfico muda. Se eu mudar para o 67, o gráfico muda. Então, o gráfico vai sempre refletir os dados que nós temos numa tabela previamente montada. Então, esse é o grande checkmate aí dos dashboards. Você muda uma célula e essa célula reflete numa função que reflete num gráfico. Tá? Você pode fazer isso aí, obviamente, com tabela dinâmica, usando segmentação, recursos mais avançados que não estão contidos nesse dashboard, mas que a gente pode, depois eu monto aí um treinamento só sobre dashboard e falo com bastante detalhes sobre isso aí, tá? Agora, uma outra coisa é o seguinte, para eu mudar esses valores aqui, eu posso usar um controle de formulário, tá? Ou eu posso vir aqui na guia dados e utilizar a segmentação, não, a validação de dados. Posso fazer uma lista de dados e colocar aqui. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, 2016, vamos lá. Ok, puxei. O que acontece quando você puxar o preenchimento? Ele copia a célula, tá? No caso, eu quero que ele preencha em série. Muitas vezes a pessoa fala, vou colocar 2016, 2017, selecionar os dois para depois puxar. Não, eu vou puxar a partir de um e escolher o que você quer fazer. Eu quero preencher em série. Preencher em série, eu posso fazer uma validação. Validação é o quê? Você clicar neste campo, vir aqui em validação, escolher a opção lista e mostrar a fonte aqui de dados, ou seja, o que vai preencher essa lista. Clico aqui nesse botão, esse botão se chama Skink, seleciono aqui e ok. Pronto, aí já aparece essa caixinha de validação e eu posso mudar. Mudando aqui, reflete na função e, obviamente, reflete no gráfico. Então, como eu disse, esse aí é, vamos dizer assim, o grande macete aí dos dashboards, né, que as informações mudam e tal. Por exemplo, se eu quiser ver essa informação norte 2017 no mês 7, aí eu teria que fazer um gráfico. Eu quero ver a informação 2018, você teria que fazer outro gráfico. Se precisar de 19, você teria que fazer outro gráfico. Se não fosse esse recurso de validação ou uso de controle de formulários que a gente também vai estar falando. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda esse conceito, tá? E passe a tratar isso com naturalidade. Porque isso aqui a gente vai usar o tempo todo no curso. Mudar uma determinada célula e essa célula refletir nos nossos cálculos. Então, 2020 não há vendas, né? Isso aqui é só um teste. Então, ele está zerando aí, tá? Vamos voltar aqui para 2016, apareceu a venda. Então, isso aí aqui é o caminho das pedras, vamos dizer assim. Tá? Só que aqui eu não vou utilizar a validação, não. Eu vou vir aqui, limpar tudo. Não quero utilizar a validação. Eu quero fazer aqui, então, o uso do controle de formulário. Os controles de formulários são esses itens aqui, ó. São caixinhas que você muda e essas caixinhas, obviamente, vão refletir também aqui na nossa função, tá? Quando eu insiro uma caixinha aqui, ela vai mudar uma determinada célula e essa célula eu vou ter que usar ela para refletir em um resultado. Então, nós vamos ter que criar uma tabela aqui já mais organizada, clicando aqui, pode ser na J mesmo, tá? Você vai digitar aqui ano e os meses. Aproveitar e já fazer os meses também. Eu tenho dados aqui na minha planilha desde 2017, 2016 até, não minto, 2015 até 2019. Tá? Então eu vou criar aqui na minha planilha 2015 e vou puxar o seu de preenchimento até 2019, que foi muito. 2019. Tá? E esses dados aqui é que vão alimentar o meu controle de formulário para que esse valor seja alterado aqui. Então vamos falar só um pouquinho
sobre o controle de formulário. O controle de formulário, ele está na guia de desenvolvedor. Aqui não está aparecendo a guia de desenvolvedor, tá? Então vamos lá, para aparecer a guia de desenvolvedor, uma das opções é você vir aqui, opções, personalizar a faixa de opções, e aqui você tem a guia desenvolvedora. Basta você marcar essa guia de desenvolvedor, dar OK, e ela vai aparecer aqui em cima. Tá? Em todas as versões, o caminho é esse aí. E dentro dessa guia de desenvolvedor, na faixa de opções dela, nós temos o grupo controles. Eu falo isso porque se a sua tela tiver um pouco menor aí, ó, ela pode mudar, tá vendo? Pode mudar o tamanho de acordo com a informação que você tem aí. A resolução, melhor dizendo. Então, no grupo controles, eu vou vir aqui e eu tenho dois tipos de controle. Eu tenho os controles de formulário, que é o que a gente vai usar durante esse treinamento, e tem os controles ActiveX. Eles são um pouquinho mais complicados de se trabalhar. E não há necessidade de usá-los para esse painel que nós estamos fazendo. Então, eu vou usar somente os controles de formulário. Certifique-se sempre de estar usando os controles que estão acima dessa linha aqui, para que não haja nenhuma confusão na hora dos exercícios, tá? Então, o controle de formulário que eu vou usar vai ser este aqui, ó, caixa de combinação. Ao parar o mouse aqui, você vai perceber, ó, caixa de combinação, e você pode desenhar essa caixa de combinação aqui. Ok, quando eu clico aqui na caixa de combinação, ela não exibe nada porque ela não foi preenchida. Como é que eu preencho uma caixa de combinação? Botão direito, formatar controle. Tá? Várias opções aqui que não são importantes para nós nesse momento. O que é importante é o seguinte, qual é o intervalo de entrada? Tá? O que é que eu vou estar utilizando para carregar aqui dentro do meu controle? Intervalo de dados e selecionar. Ok? E dou OK. Vamos só fazer essa parte primeiro. Ok, clico fora e clico aqui. Ó, já aparece o ano. Ok, quando eu clicar neste ano, eu preciso saber qual foi o item clicado dentro desse controle de formulário. Só que aqui nesse controle de formulário eu não consigo usar uma função com ele. Por exemplo, eu não consigo usar um PROC-V e clicar nesse controle de formulário. Não vai aceitar. É diferente da validação que a gente tinha feito aqui em cima. Então, os controles de formulários, eles precisam exteriorizar, vamos dizer assim, qual é o item selecionado. Quando eu seleciono o primeiro item que aparece aqui, ó, esse aqui é o item 1. Este aqui é o item 2, este aqui é o item 3 e o item 4, e assim sucessivamente. Então, quando eu formatar controle, eu preciso apontar para ele um vínculo de uma célula. Eu quero vincular esse cara a uma célula. E nesta célula, ele tem que colocar qual o item que eu selecionei da lista. Então, vou clicar no Skink e vou clicar aqui, ó. Essa vai ser a célula que está vinculada a esse controle de formulário. Lista suspensa, ou seja, a partir de quantos itens que vai começar a aparecer barra de rolagem dentro dessa lista? A partir de 8 itens. Pode deixar o padrão. E sombreamento 3D, ele fica com um visualzinho 3D mais bonitinho. Aí depois você faz com sombreamento, sem sombreamento, diminui aqui e aumenta a linha suspensa, vai ver que aparece uma barra de rolagem aqui, tá? Então, ok. Ó, qual item que está selecionado agora? O item 5. Ó. Se eu selecionar esse aqui, item 1. Se eu selecionar esse aqui, item 2, e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos usar esses controles de formulário o tempo todo. Para dar um diferencial na minha planilha, eu sempre coloco o seguinte, os campos que são resultados de um controle de formulário, eu sempre deixo eles em amarelo. Então, quando você vê um campo, quando você vê um campo aqui em amarelo, saiba que ele é o que? Resultado de uma escolha do controle de formulário. Ele mudou lá. Aqui também vai ser resultado de um controle de formulário. Tá? Mas aí, veja bem, ele não está mudando o ano aqui. Eu preciso que ele mude o ano. Só que eu não posso alimentar, a partir desse controle de formulário, esse campo do ano. Porque esse controle de formulário traz a posição do item aqui. Ó. Eu vou alimentar aqui e aqui eu tenho que encontrar uma forma de alimentar esse campo buscando os dados que estão aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu preciso encontrar uma solução. Eu vou usar uma função que se chama índice. Vamos lá, índice.
O índice precisa de uma matriz e um número de linha. Se você selecionar duas colunas, você também pode fornecer para ele o número de uma coluna. Nesse caso, eu vou mostrar para ele a linha. Qual é a matriz? Onde ele vai procurar o dado? O que ele vai buscar? Ele vai buscar aqui, ó. Ok? Ponto e vírgula. Agora ele está me questionando qual é o número da linha. Eu vou pegar essa caixinha aqui, ó. Puxar ela para cá porque ela está atrapalhando a minha visão. Eu selecionei esse intervalo. Qual é a linha desse intervalo que eu quero pegar? 2016 é a linha 2, tá vendo? Obviamente é a linha que ele está jogando aqui, ó. Então eu vou falar para o índice que nesta região em azul eu quero que ele pegue esta linha. E vou fechar o parênteses. Eu não preciso informar o número da coluna. Por que eu não preciso informar o número da coluna? Observe aqui, ó, que quando o parâmetro está dentro de colchete, ele não é obrigatório, você coloca se você quiser. A matriz e o número da linha são obrigatórios. Esse que está no colchete, não. Tá? Aqui embaixo também nós temos outra opção, mas nós vamos usar essa aqui primeiro. Tá? Pessoal, não dá para eu explicar todo o Excel, né? Tudo que acontece aqui nesse treinamento. Então eu estou explicando aqui o necessário para a gente desenvolver esse painel. Ok, então selecionei a linha 2, vou fechar o parêntese, a linha 2 não, a célula G5, né, que tem o número 2. Pronto. O índice veio aqui e pegou o que está na linha 2. Agora eu vou escolher o item 1. Olha lá, ele veio aqui e pegou o que está na linha 1. Vou de novo na última linha, olha lá. Então, observe, reflete aqui, que reflete aqui, que reflete em tudo aqui, ó, de novo. Fazer um gráfico basicão aqui rapidinho, só para a gente entender aí o que está acontecendo. Vamos lá, 2015, ó, reflete no gráfico, tá? É o que acontece lá no nosso dashboard. A pessoa muda aqui o controle de formulário, ele reflete alguma célula de vínculo, essa célula de vínculo reflete na célula que está envolvida efetivamente no cálculo, tá? Ok? Tchau para esse gráfico. Meses. Eu vou pegar os meses e vou colocar aqui. É ideal que eu coloque aqui sempre, por exemplo, os meses, né, que tem na minha tabela. Se ele tiver menos números de meses, tá? Mas aqui não tem. Aqui ele tem todos os meses, porque tem muitas vendas. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui do lado janeiro e vou puxar o seu de preenchimento para 12 células. Automaticamente, ó, já aparece aqui do lado o nome do mês lá, quando eu vou puxando. Então eu quero até dezembro, ok, até dezembro. Vou repetir o passo que eu fiz para o ano. Então, vamos lá. Desenvolvedor, grupo controles, caixa de combinação. Desenhei a caixa, clique e arrasto, vou preenchê-la, botão direito, formatar controle. Pessoal, se estiver rápido, você dá um stop no vídeo, dá uma pausa, vai lá, faz o exercício, pratica, volta aqui e continua assistindo, tá? Eu vou procurar, nesse primeiro momento, explicando bem devagarzinho, mas depois eu vou acelerar um pouco, senão as aulas vão ficar muito longas. O intervalo que vai preencher o campo é este aqui, nós já falamos sobre isso, eu estou só repetindo. O vínculo da célula, nesse caso, vai ser aqui, ó, tá? E o sombreamento é só para dar um visual mais interessante aí, tá ok? Então eu vou dar ok. Pronto, eu já tenho um mês. E ele está mudando aqui, ó. No caso do mês, pessoal, eu preciso que o mês seja número e não nome do mês. Porque é o seguinte, o mês aqui, ó, ele está em número. Tá? Está em número aqui. E eu vou buscar ali. Então não há necessidade de eu fazer o que eu fiz aqui, ó. Porque aqui eu fiz porque eu precisei de buscar o ano mesmo, né? E aqui eu não preciso buscar o nome do mês, que senão eu teria de apontar para cá e fazer aqui o índice com o correto para pegar o número do mês, o nome do mês, mas eu não quero o nome do mês, eu quero o número do mês. E o número do mês, automaticamente, ele já é refletido aqui com a escolha, porque janeiro é o item 1, fevereiro é o item 2, então lá, mudou para item 2, mudou para 4, ó, tá vendo? Ele vai mudar. Obviamente, mudou aqui, reflete lá, tá, pessoal? Então o conceito é sempre esse, ó, vamos lá. Inserir de novo, gráfico, praticando, tá? Não tem problema apagar e inserir de novo, isso é para ir fixando. Então, vamos lá, mudei 2015, mudei outubro, está refletindo no gráfico. E isso reflete no painel todo, basta você fazer as configurações adequadas, tá, pessoal? Então é o seguinte, essa aula nossa já está chegando em 1 hora,
Então, é o que eu disse para vocês, para não ficar uma coisa maçante, vamos por parte. Hoje vocês já aprenderam a fazer aí os controles de formulário, já aprenderam a tabela, já aprenderam o som ACIS, então um passo de cada vez. Mais de uma hora de aula vai ficar cansativo. Na próxima aula a gente vai evoluindo, tá? Eu ainda não tenho aí a previsão de quantas aulas vão ser, acredito que sejam 4. E a gente vai estar desembolando isso aí. Eu quero que vocês procurem praticar isso, tá, pessoal? Já usa pelo menos isso aí, façam mais algumas vezes, façam alguns testes e fixem isso bem. Porque no início eu explico uma vez bem detalhado, mas depois eu vou desembolando mais rápido, para que a gente não fique o resto da vida fazendo essa maratona aí, tá? Então eu quero que vocês pratiquem, quero que vocês exercitem, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá? E quero principalmente, pessoal, que vocês ajudem o crescimento do canal. Marca um amigo, faça um comentário, tá? Se inscreva, ativa o sininho, se vocês puderem fazer aí, tá? Eu agradeço. E aí a gente vai disponibilizando cada vez mais conteúdo aí para vocês, tá? Então, basicamente é isso por hoje. A próxima aula, provavelmente já na quinta-feira, vai estar disponível para vocês. E entrem em contato, façam comentários, comentem, digam o que estão achando, se achou legal, se aprendeu, se não aprendeu, façam seus comentários aí, marca um amigo. Dá uma força pro canal. É isso. Um grande abraço e até a próxima.